Olá, você ligado na TV Rio Doce, mais um Cuidando de Você. De segunda a sexta, às 18h30, nós estamos aqui cuidando de você através da informação, através da prestação de serviço. É o nosso papel enquanto veículo de comunicação. Nós temos essa obrigação social, prestar serviço. A TV Rio Doce faz isso com vários conteúdos durante todo o dia, ou os conteúdos próprios aqui da TV Rio Doce, são vários das emissoras com maior número de conteúdos próprios do interior de Minas, ou da Rede Minas e TV Brasil, né? E o Cuidando de Você tem uma missão especial, é levar informações úteis, importantes na área da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Nossos programas também são reprisados, 12h10, logo após o programa do Júlio Avelar, na segunda, na terça e na quarta. Não deu para assistir na televisão? Você pode assistir pelo Facebook e também pelo YouTube. Então não tem como você dizer, não consigo assistir o Facebook. Não tem desculpa. Assista, são informações úteis, importantes. E, por favor, compartilhe para todo mundo. Você estará fazendo o bem a quem você gosta, tá bom? No programa de hoje, vamos falar muito sobre quem nunca teve, alguém que se não teve vai ter. Você já ouviu falar sobre lesões e contusões. Mesmo quem não é atleta, ou quem é atleta amador, ou no dia a dia, já teve uma contusão, já teve uma lesão, né, já teve algum tipo de problema, né, nesse setor. Por isso, nós convidamos um profissional aqui para falar sobre lesão, sobre contusão, né, sobre cuidados, tratamento, sobre definição, sobre prevenção. Está aqui conosco hoje o fisioterapeuta Leonardo Neri. Leonardo, obrigado por retornar ao nosso programa, aceitar o nosso convite, principalmente desse tema aí, que eu tenho certeza que tem muitas dúvidas e eu, principalmente, tenho muitas dúvidas. Obrigado. Eu que agradeço, Márcio, mais uma vez estar aqui para poder informar seu público. Pois é, quando a gente fala de lesão e contusão, a gente está falando da mesma coisa? Então, a contusão normalmente é o que se chama para aquela pancada que se tem, né? E aí gera uma lesão. Então, as lesões a gente pode caracterizar elas e defini-las de algumas formas, dependendo de como que foi a lesão, né? Então, se tem um estiramento do músculo, né, se ele estica e rompe fibra, a gente chama de um estiramento, que tem graus, né? Graus 1, 2, 3, 4 e rompimento completo, né? Ou então se pode ter uma contratura, que é quando o músculo, por exemplo, um músculo ele contrai demais, aí é como se ele embolasse, né? Aí aquela contratura cria um processo inflamatório, né? Então tem vários tipos e nós vamos falar sobre eles aqui agora e de como tratá-los também. Então, quando alguém fala assim, fulano de tal teve uma contusão no ligamento, uma contusão muscular, o certo seria falar lesão. Uma lesão muscular. Uma lesão muscular, uma lesão, né, de ligamento, né, e a lesão por si só já mostra que é algo mais sério. Isso, né? é uma forma mais leiga de falar e a outra é uma forma mais, né, da comunidade científica, mais né? técnica e clínica, né? Isso, exato. E quais são os principais e mais comuns tipos de lesão? Eu sei que são infinitas, mas quais são as mais comuns? É muito comum as lesões ligamentares, né? Aí a gente pode falar, por exemplo, vamos lá, pessoal, é muito nichado, vamos falar o seguinte, pessoal que joga futebol, né, tem muita lesão ligamentar, né? O joelho aí que é o vilão de quem joga bola, né? Não quer nem ouvir falar em machucar o joelho, porque aí nunca mais volta como era antes. Mas dá para voltar, gente, só fazer uma reabilitação adequada, tá? Então você tem lesões ligamentares, onde os ligamentos eles são estruturas que são fortes e firmes, que não se contraem, que não se estica, que ele está ali para estabilizar uma articulação. Então, aí é quando você faz um movimento exagerado naquela articulação, então aqueles ligamentos que estariam ali para protegê-la acabam se rompendo, ou parcialmente ou totalmente, né? O fato de romper parcialmente ou totalmente é que vai dar o tom do tratamento, né? Se vai ser um tratamento convencional, se vai ser um tratamento cirúrgico, né? Então, esse é um deles. Vamos falar também das lesões musculares, igual eu falei no começo, estiramentos e as contraturas musculares, né? Que a gente pode ter por pancada direta, ou então quando você estira demais o músculo com um movimento muito amplo, né? Isso aconteceu comigo outro dia jogando. E aí a gente tem que ficar um tempo parado, tem que esperar aquilo se recompor, começar a cicatrização. Aí depois disso, desse tempo em repouso relativo, a gente vai e começa um tratamento
de fortalecimento, né? E para que essas fibras, na hora de cicatrizarem, façam isso da maneira mais correta para evitar que futuramente você tenha lesões de novo. Então, as lesões musculares, poderíamos dizer que elas são menos graves que as lesões ligamentares? Mais ou menos, Márcio, assim, porque quando a gente fala de saúde, nunca é assim, ou é isso ou é aquilo, né? Tem vários tons de cinza no meio. Sim. Você tem lesões musculares de rompimento total, que são extremamente difíceis de ser tratadas, e lesões de ligamento também em rompimento, que às vezes só o fortalecimento da musculatura em volta daquilo já vai estabilizar e você não precisa fazer uma cirurgia, né? Não precisa de nada. Mesmo se falando de atletas, até profissionais ou semi-profissionais? Aí não, porque quando a gente fala de um atleta profissional ou um atleta mesmo amador, mas que gosta de treinar, gosta de competir nessas competições amadoras como está acontecendo tanto aqui na região, né? Vamos colocar como exemplo aí as corridas, né? A gente está tendo aí torneios de beach tênis quase todo final de semana, por exemplo, tênis também, Valadares está tendo até um Open, né? Que pessoas de fora do Brasil vêm jogar aqui, então a turma daqui gosta de competir e vai treinar de uma maneira mais intensa. Aliás, pode abrir aqui, o doutor Leonardo Neri aqui é um atleta de beach tênis, né? Inclusive ele lesionou jogando beach tênis. Foi jogando beach tênis. Foi ali que ele se contundiu, né? Aí, ó, treinando para uma competição. Então eu me coloco... Então, se colocando uma carga mais forte ali, né? Exato. Então sofreu essa lesão. E aí, nesse contexto, aí muda um pouquinho de figura. Que quando a pessoa ela está ali no esporte e ela se machuca e ela não tem intenção de jogar aquele esporte de maneira muito intensa, e aí a gente vai preferir fazer um tratamento mais convencional. Sim. Né? Aí o fortalecimento muscular, lógico, depois da cicatrização do tecido já ser feita, né? Mas quando a pessoa está treinando com intensidade, né, ou é um profissional, aí já muda de figura. Né? A gente tem, às vezes é necessário de fazer a cirurgia e de passar por toda a reabilitação. Né? E antes da cirurgia, inclusive, né, eu como fisioterapeuta tenho que deixar isso claro, que é importante fazer um pré-cirúrgico, né? Como se fosse um tratamento pré-cirúrgico para fortalecer os tecidos em volta, para que depois a recuperação seja muito mais rápida. Né? É comum a gente ver, quando a gente está vendo algum esporte e alguém machuca, já tem logo um fisioterapeuta em cima. Aí já está colocando gelo, já vai mobilizando o tecido. Para quê? Para que aquele tecido responda o mais rapidamente possível, né, às demandas daquele atleta, para que ele volte, né, a treinar e a participar dos torneios do time de qual esporte que seja, né? Inclusive foi tema da última presença sua aqui, do último tempo, foi a importância dos músculos, né? Exatamente. Para as articulações, para a parte óssea como um todo e para a recuperação, né, de lesões, principalmente das articulações. Né? E a gente vê dois casos exemplares, questões de profissionais, né? O caso, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno, né? Ele teve uma lesão ligamentar muito forte. Muito forte. Teve uma recuperação recorde, né? E voltou a jogar. E pouco depois ele teve uma outra lesão, não ligamentar, parece que foi na patela, se não me engano, né? Foi. Aquela que tem uma imagem muito forte, né? Que vai dar um drible e vem aquela protuberância no joelho dele. Né? E muitos falam que não teve uma recuperação ideal e tudo mais, mas ele teve duas lesões fortes, mas teve uma recuperação ainda mais não foi rápida, mas foi bem feita, que ele voltou, jogou a Copa do Mundo e foi o melhor jogador da Copa depois. Ganhou a Copa pra gente, né? Sim. Então, ali a gente tem um exemplo de como as lesões elas são diferentes. As duas lesões dele foram uma no tecido tendinoso, que é na junção do músculo com o tendão, que fixa no osso, né, que foi fora do joelho, que foi a segunda. Essa é a segunda, aquela que a patela desvia para o lado, né? A primeira foi uma lesão intraarticular, que foi do ligamento cruzado anterior, né, que é lá dentro do joelho. Então são coisas diferentes, mas os dois de tecido conjuntivo. Né? As duas dele, como um atleta de alto nível, que usa muita potência, né, na hora da corrida, né, para poder fazer a atividade dele, precisava mesmo de fazer o quê? A recuperação, o limite é o seguinte... É a velocidade com a competência, com o bom trabalho feito. Né? Você não pode ir rápido demais, né? Porque senão ele vai machucar de novo o mesmo local.
Então, no caso dele, foi em local diferente. Então, foram duas lesões diferentes, a gente fala que... Mas sem relação com a outra? Assim, tinha relação porque quando ele estava recuperando da primeira, ele ficou muito tempo sem poder fazer a atividade dele. Então a musculatura, né? A musculatura não estava tão preparada como devia. E aí chegou a romper, porque ele era um atleta de uma explosão muito forte, né? Então acabou acontecendo isso. E ele fez todo o tratamento aqui do Brasil, ele escolheu tratar no Brasil, fez a cirurgia, né, com o Dr. Rodrigo Lasmar, se não me engano, né, um dos maiores especialistas do mundo, da seleção brasileira, inclusive, isso, né? Fez com fisioterapeuta brasileiro, da seleção brasileira também. Com o Filé. Isso, o Filé, exatamente. Até o Filé, hoje, depois daquilo, né, ele virou referência no mundo inteiro no tratamento fisioterápico, né? Os jogadores do mundo inteiro tratam com ele, né? E ele se recuperou e voltou para a Copa do Mundo. E temos outro exemplo que é o Neymar, por exemplo. O Neymar, quando teve a primeira contusão grave dele, que foi na Copa do Mundo aqui no Brasil, quando ele acabou... Tem uma fratura na vértebra, né? Ele tomou uma joelhada nas costas contra a Colômbia, né? O Zúñiga deu uma joelhada nas costas dele, teve aquela fratura na vértebra, né? E ele ficou depois muito tempo parado. Exato. E quando voltou, ele teve uma sucessão de lesões e vem tendo até hoje, ou seja, de uma fratura na vértebra, né? Ocasionada de tempo parado, ele começou a ter lesões de repetição. Né? Talvez aí, não vamos falar que foi recuperação mal feita, a cirurgia sempre é muito bem feita, mas talvez aí houve esse tempo, a recuperação muscular dele não tenha sido, né, suficiente, né? Então, assim, essas coisas que pairam sobre o Neymar são um pouco nebulosas, né? Que a gente não sabe como é que foi feito aquele tratamento, né? O que a gente espera é que tenha sido feito da melhor maneira possível, sendo um jogador tão valorizado como ele é, né? A nível mundial. O que a gente percebe, que a gente pode tirar como exemplo disso, o que a gente não pode, principalmente pessoas comuns como nós, querer passar o carro na frente do boi. Então a gente tem que fazer a reabilitação, porque essas lesões ligamentares, essas contusões, elas, se não tratadas, se não respeitar o tempo, tá? Ela pode voltar no mesmo local ou em outros locais, que a gente tem que lembrar que o corpo o movimento do corpo feito pelos músculos exige um equilíbrio de força entre esses músculos para que isso não cause lesão nenhuma, nem nas articulações, nem nos próprios músculos, né? Então, quando a gente está trabalhando um músculo em específico e esquece do resto, a possibilidade de você machucar os outros é muito grande. Quem quiser saber mais sobre isso, que ele está falando aqui com mais detalhes, é só assistir o programa anterior que falou justamente sobre isso. A importância do músculo para o nosso corpo, para as nossas articulações e nossos ossos. Só lá no YouTube que tem essa entrevista. O tema hoje interessou você, de repente está sentindo dor aí, que teve uma lesão, teve uma contusão jogando futebol no fim de semana aí, jogando beach tênis, ou aquela corridinha, né, no fim de semana, ou até uma caminhada, ou de repente... foi descer ou subiu uma escada, foi subir num banco, estendeu a roupa no varal aí, teve alguma dor e foi uma lesão, uma dor no ombro, uma dor muscular, alguma coisa assim. É isso que a gente vai falar nesse bloco. No primeiro bloco a gente falou de lesões mais sérias, mais contundentes, principalmente em atletas profissionais ou semiprofissionais ou até amadores. Agora a gente vai falar no dia a dia, né? Na nossa lida do dia a dia. Estamos recebendo o fisioterapeuta Leonardo Neri. É que eu falo aqui, né? Não precisa ser um atleta profissional, praticar esporte de alta competição, de alto contato, para sofrer alguma lesão, né? No dia a dia mesmo, em tarefas corriqueiras, a gente pode sofrer algum tipo de lesão, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Essas lesões, elas são muito comuns de acontecer quando a gente está fazendo um movimento casual, normal, que a gente faz todo dia, né? Isso acontece por quê? É o acaso? Ou é porque a gente não está treinando? Ou é porque tá com o corpo frio, digamos assim? Mas o fato é que sempre acontece uma lesão porque se exagerou naquele movimento, né? Então, por isso, né? Por isso que é uma coisa que é um mantra que eu falo aqui toda vez que eu venho aqui. Vamos fazer atividade física. Né? Vamos mover. Inclusive, vamos nos mover, exatamente. Não é à toa, né? Não é à toa. O ser humano não foi feito para ficar parado. Não foi feito, definitivamente não. Então, sempre fazer atividade física vai ter esse incremento para que, quando você for fazer as atividades do dia a dia, você consiga fazê-las sem correr nenhuma lesão. E aí, mas sempre acontece, né, gente?
são causas, queixas constantes no consultório, né? E aí sempre se pergunta uma coisa que eu até não sei se você ia levantar aqui. O pessoal fala, e aí, eu machuquei, o que eu coloco? Coloco gelo ou coloco calor? Né? É uma pergunta constante que a gente tem. E aí, quando você tem uma lesão, inicialmente, seja uma pancada, seja um estiramento, uma contratura, você não sabe o que é, você sabe que está doendo ali, ou na articulação ou no músculo, né? A gente sempre prioriza o quê? Nas primeiras horas, a gente tem que colocar gelo. Tá? Por que colocar gelo? Porque você quer abafar o processo inflamatório ali, né? E quer reduzir, reduzir o metabolismo daquela região para que o processo inflamatório não te machuque mais. Tá? E aí depois disso, das primeiras horas, e aí você pode escolher o que você quer. Se você quer o gelo ou você quer o calor. Isso é que as pesquisas demonstraram para a gente. Que quando se torna crônico, que aí depois de 24 horas que você teve a lesão, já a gente chama de crônico. Então, a partir do momento que ficou crônico, é o que for mais aprazível para você. É o que for mais confortável. Tem gente que gosta de um calorzinho, tem gente que gosta do gelo. Então, no primeiro momento, gelo. Depois, a escolha é da pessoa, que vai ficar mais confortável. Muitas vezes, e a maioria das vezes, se escolhe ir lá na farmácia e comprar um anti-inflamatório. E comprar um analgésico. Aí também mora um problema aí, né? Mora um problema, e um problema muito sério, porque assim, gente, a gente tem que entender que quando a gente fala sobre isso, de não se automedicar, é porque as medicações, principalmente as anti-inflamatórias, vamos falar aqui delas, né? A pessoa que tem problema de hipertensão, e a hipertensão é uma coisa que não traz sintomas, tá? Então pode estar ali escondidinha, você está com a pressãozinha um pouco acima da normal, mas já é um problema. E você tomar um anti-inflamatório sem o cuidado devido, né, que é de ir no médico, ir no fisioterapeuta, você pode piorar esse quadro. Você pode ter problemas renais se tomar muito medicamento, né? A gente tem pessoas que a gente atende na clínica que tem muitos anos de dor e o cara já toma diariamente. Ele não espera para ver se vai parar de ter dor, não, ele já vai tomando. Eu conheço pessoas que vou jogar bola, já tomam um anti-inflamatório antes de jogar bola para depois não ter a dor. Eu falei, gente, não é assim, né? Vamos ter muita calma nessa hora e vamos tratar o nosso corpo com a responsabilidade que ele merece, né? Você que gosta de jogar bolinha no final de semana, separa aí umas 2 horinhas da semana para poder dar uma corridinha, começa com a caminhada e vai correndo, para preparar o seu corpo para o final de semana você jogar bola, né? Porque todo exercício que você vai fazer que não está acostumado, a possibilidade de você ter uma lesão é enorme, né? E a gente vê que, por exemplo, uma das incidências maiores são idosos, né? Volto a falar no último programa que você esteve aqui, e mais uma vez eu peço às pessoas que assistam, tá? Tá lá no YouTube, sobre músculo, a importância do músculo. O idoso, né, você falou muito bem, da sarcopenia, né? Sim. A perda gradativa da massa muscular. Né? Às vezes, ao levantar da cama, ao caminhar, subir ou descer uma escada, ou às vezes escorregar ali, isso não vamos falar de fraturas, né, gente? Tem a fratura do fêmur, que é um dos principais tipos de fraturas em idosos e até causa de morte, já falamos sobre isso aqui. Né? Mas lesões realmente ligamentares, musculares acontecem, né? Justamente por essa questão. Né? Mas temos pessoas mais jovens também. Eu já tive uma contratura muscular escorregando no tapete. Né? Acontece. Então, acontece isso. Né? E aí a pessoa pergunta, mas como é que eu sei que é algo que eu devo procurar ajuda profissional? E aqui o Leonardo já deu uma dica, né? Que é a questão do tempo, né? Exatamente. A persistência do sintoma, né? Exatamente. Se a partir de passou 1 ou 2 dias, né, aquela dor não passa, procura um profissional. Se na hora da lesão a dor foi muito aguda, quer dizer, foi muito grande, muito intensa, e você não está conseguindo movimentar direito, procura um profissional, gente. É sempre importante fazer isso, porque dependendo de como é a lesão, o que vai definir o sucesso do tratamento é a gente fazer o diagnóstico da lesão, né? Às vezes vai precisar até de um exame de imagem para poder fazer isso, né? E através desse exame de imagem a gente determina o quanto tempo vai precisar de ficar no repouso relativo, que é aquele repouso onde você faz a atividade de vida diária, mas não força o local da lesão, tá? E em quanto tempo vai começar a fazer a recuperação. Porque também não é o que aconteceu a lesão ontem, hoje a gente vai começar a fazer atividade para poder fazer a reabilitação daquilo, não. A gente tem que respeitar o mecanismo, né, de recuperação tecidual do corpo, né? Que
que o corpo ele tem um espaço de tempo. Uma coisa que é muito fácil para a gente poder olhar e definir, por exemplo, quando você tem um estiramento muscular. Dependendo do tamanho desse estiramento, a gente determina 1 semana a 1 semana e meia para cada centímetro de estiramento, por exemplo. Isso a gente não vê ali, olho nu. Não. Tem que procurar um profissional. Isso, exatamente. Então tem que procurar um profissional para poder fazer dimensionar essa lesão, né? Fazer o diagnóstico, dimensionar e planejar esse tratamento, né? Porque isso é importante, porque a gente quer o quê? A gente quer continuar fazendo as atividades que a gente faz, que são atividades prazerosas, ou até as coisas do dia a dia, né? Do seu trabalho, ou de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, né? Então, para que isso aconteça de maneira satisfatória, né? É sempre importante. Teve uma dor intensa? Procura. Está demorando para passar, mesmo que seja uma dorzinha pequena? Procura. Porque às vezes isso aí está fazendo com que seu corpo se adapte de uma maneira que vai agredir mais posteriormente o próprio corpo, né? O corpo ele se adapta, né? Para a gente não sentir dor, aí daqui a pouco a gente começa a mancar. Aí tu começa a mancar, aí dói a outra perna, por exemplo, porque você está forçando mais uma perna do que a outra, né? E aí isso aí pode ir para a coluna. E aí a gente não sabe nem onde vai parar, né? Porque o corpo ele se adapta, então o ideal é a gente chegar, já procurar uma ajuda especializada, né? Para que isso se resolva e o corpo não precise de resolver de uma maneira meia, né, mequetrefe, né? Sim. Como se fosse as compensações, que na hora resolve, mas depois aparecem problemas em outros locais do corpo. Chegando na reta final do programa, agora perguntas e respostas de tic-tac rápidas. Por vamos. exemplo, eu pude entender aqui que essas lesões podem acontecer de algumas formas. Por exemplo, por esforço, né, ou repetição, um esforço muito grande, como foi o seu caso, né? Foi lá alcançar uma bola, acabou tendo o estiramento, né? Rompendo a musculatura. Né? A questão dos traumas, né? Das pancadas, né? Então pode surgir as lesões. Né? E tem casos também, né, que a gente vê que tem lesões muito mais graves que demandam cirurgias, como você falou também, às vezes lesões ligamentares, que são necessárias cirurgias. Né? E quando há lesões, por exemplo, em locais muito sensíveis, como lesões da cervical, lesões medulares, essas são lesões muito sérias. Né? Aí você tocou num ponto que é de extrema gravidade. Né? Quando você tem bateu perto da coluna, e você não está conseguindo movimentar nada direito, fica parado, chama a emergência. Porque, às vezes, quando você machuca, assim, você tem uma lesão desse nível, né, de sistema nervoso, principalmente, e ali na medula, que está dentro da sua coluna, quando você tem algum problema ali, e na hora de movimentar a pessoa, às vezes com a boa intenção de levar ela no hospital, às vezes você agrava a lesão. Tá? É muito comum isso acontecer. Então, qual que é o ideal? Que sempre se fala, quando você tem uma lesão desse tipo, ou uma suspeita de uma lesão desse tipo, né, porque às vezes a pessoa não vai saber, mas você sabe como é que a pessoa caiu. Às vezes ela caiu com a cabeça no chão, às vezes ela caiu e bateu a coluna em algum lugar. Deixa ela paradinha, chama uma assistência médica, chama a ambulância, né, no SAMU, ou então o corpo de bombeiro. Ali no telefone eles já vão começar a te orientar, né, e eles vêm com aquela prancha rígida, e tem técnica para poder fazer a mobilização desse paciente, para passar ele para a prancha e assim levar para a maca, tá? Porque senão você vai piorar a situação dessa pessoa e pode deixar até ela sem movimentos depois. Pois é, todos os cuidados e essas informações têm que ser absorvidas e repassadas. E faça isso. Assistiu o programa? Vai no YouTube, vai no Facebook, compartilhe. Leonardo Neri, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Conto com você sempre aqui, com a Clínica Mover, sempre contribuindo com o Cuidando de Você e com o nosso telespectador. E a você que acompanha a nossa programação, convido para o próximo Cuidando de Você, amanhã.